Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Este episódio é um oferecimento da TOTUS e hoje vamos falar sobre a carreira de cientista de dados. Quem são, do que eles se alimentam, como se reproduzem e principalmente o que você precisa fazer para virar um cientista de dados, né? Para ajudar a gente com essa conversa, temos um convidado que é o Bernardo Santos Aflalo da TOTUS. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Então aguenta aí que a gente começa o papo depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 7 minutos e 52 segundos. Então vamos lá, Riga. Qual que é a primeira mensagem aí? A primeira mensagem é do Bruno Freitas, ele tem 25 anos, é de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul e é analista de tecnologia educacional. Fala, pessoal do Tecnoblog, na minha escola temos 120 Chromebooks para uso da educação infantil ao ensino médio. Nossa, os alunos, Chromebooks? Pois é, os alunos da pré-escola ao 4º ano têm aulas semanais fixas. O que tenho notado é que as crianças a partir do 3º ano do ensino fundamental já sabem usar razoavelmente bem o touchpad, mas a maioria tem dificuldade para encontrar as letras no teclado. Na educação infantil ao 2º ano, muitos são acostumados a telas touchscreen. É preciso às vezes relembrá-los que a tela não é de toque, no caso do Chromebook. Nas primeiras aulas, quando eu falava para clicar em algo, diversos alunos encostavam com o dedo no ícone que citei, então eu precisava reforçar, é com a setinha. E diziam, esse não é de encostar, como se fosse coisa de outro mundo usar teclado e touchpad. Outra coisa que se nota é a desvalorização dos eletrônicos por parte das crianças. Se tornou algo tão corriqueiro que pareceria absurdo se contássemos às crianças que colocávamos capas por cima do teclado, da tela e do mouse. Às vezes, elas inocentemente levantavam de seu lugar, levavam o Chromebook até nós pedindo auxílio como se fosse algo barato para se carregar por aí. Espero ter contribuído com a vivência de quem está diariamente em contato com as crianças. Quebrou um pouco, né, essa aura de cuidado que esse eletrônico é caro, né? Mas é uma coisa que tá certo também, né? A tecnologia, ela tem que ser, assim, transparente, simples. Pra gente que tava acostumado com um universo sem tecnologia, é lógico que quando chega um aparelho novo, caro, a gente fica meio criando aquela aura, né? Cuidado, não toca no meu MacBook, né? Não sei, acho que também tem essa questão de que não é deles, né? E também a questão de que, eles nasceram com um iPad no berço, né? Então, para eles é algo tão natural, assim, que... É uma caneca da cozinha, assim. Só o que a gente vê como um produto eletrônico de alta tecnologia, eles veem como se fosse, sei lá, uma caneta. É normal. E se for ver notebook, ainda mais o Chromebook, né, é justamente pra você fazer isso, pra você pegar, levar aqui, levar ali. Então, eles estão certos, a gente que tá... A gente que é velho demais. Próxima mensagem é do Cristiano de Albuquerque, ele é analista de qualidade de software, mora em Florianópolis. Não sei se vocês conhecem o projeto da empresa Sentio no Kickstarter, o Superbook, um misto de gadget estranho e futuro ao meu ver. Segue o link do site da empresa, é sentio.com, tá? Eu vou colocar na descrição mais fácil, e do projeto, vou pôr também lá. Diferente da Microsoft e atualmente da Samsung com o DeX, eu acredito que essa ideia seria muito mais apreciada pelos usuários, já que temos em nossos bolsos hoje em dia um computador e em muitos casos tão potente quanto. Mas muitas pessoas, aliás, no iPhone 8 agora, né? Opa! Mais potente quanto, né? Para que ter um celular e também um notebook separado, né? Quando se pode ter as duas coisas totalmente integradas e com muito mais mobilidade que o DeX e o Continuum. Como é a ideia desse Superbook da Sentio, onde você só conecta o celular em um notebook, que é apenas uma tela, teclado e touchpad, proporcionando assim poder expandir a utilização do celular com aquilo que você já tem em seu bolso. Não estaria aí um grande nicho de mercado a se explorar? O que acham? Acho que eu falei da ideia de... Imagina que em vez de você ter um dock, você tem um notebook que você conecta o seu smartphone. Cara...
Eu não sei, porque se você tá levando um notebook de qualquer forma, por que você não leva um notebook completo? Motorola Atrix, gente. Sim, acho que o único atrativo, realmente é legal e tal, é que custa $99. Mas aí você tem que ver, pô, se eu quero usar um notebook, eu quero que ele tenha um teclado legal, eu quero que ele tenha um touchpad legal. Então, eu não sei se esse Superbook vai me oferecer isso. Mas assim, pra quem precisa só do básico, talvez eu tenda. De fato, foi um sucesso, né? Quase 3 milhões de crowdfunding. Eu acho que se você não utiliza computador na sua casa, só utiliza no trabalho, é até legal a ideia de você ter um DeX, por exemplo. Assim, um DeX que, né, seja mais completo, funcional. Você leva o seu smartphone pra casa e a hora que você chega no trabalho é o mesmo smartphone que você pluga ali. Mas pra maioria das pessoas, o smartphone já resolve tudo e às vezes você quer um notebook. Enfim, eu não sei se tem essa necessidade de criar só um aparelho pra tudo, sabe? Eu tô bem satisfeito com a configuração smartphone mais notebook. E o último e-mail é do André Reinaldo. Ele tem um sobrenome super complicado que a gente não vai falar, então André Reinaldo, é isso aí. Ele é engenheiro mecânico, tem 36 anos e diz que sobrevive no Rio de Janeiro. Então vamos lá. Vocês acham... Ele já começa com uma acusação, né? Vocês acham que comandos de voz não são práticos no dia a dia? Eu já acho que vocês estão analisando a questão de forma superficial. O comando de voz associado à inteligência artificial pode permitir que seu assistente pessoal interprete o que você quer dizer e escreva na linguagem selecionada. Podemos, por exemplo, falar em português e ele digitar em inglês. Ou ainda falar normalmente e o assistente escrever em linguagem jurídica, com todos os seus sococós. Imagina como seria útil responder aquele e-mail do seu chefe, te passando uma tarefa impossível, simplesmente falando: seu filho da p***, você tá maluco? Nem do que dá pra fazer essa merda neste prazo e seu e-mail sair. Prezado chefe, devido ao elevado grau de complexidade da tarefa, solicito que considere a possibilidade de postergar o prazo de entrega da mesma. Continue com o ótimo trabalho, abraços. PS, digitei essa mensagem no teclado dentro do ônibus. Não queria parecer maluco digitando isso por celular. Agora imagina você digitando essa mensagem para um assistente pessoal dentro do ônibus, né? Sim, já comentei, acho que em algum podcast de inteligência artificial, entre os muitos que a gente fez, quando a inteligência artificial, quando o assistente pessoal realmente ficar inteligente, ele pode ser útil. Porque imagina que você dá um comando, simplesmente um comando simples, e ele interpreta aquilo ali e faz um negócio super complicado que demoraria vários cliques e digitações pra você fazer. Isso é legal, só que a gente não tá nesse ponto. O que a gente tem são linhas de comando, só que por voz, né? Ligue o alarme pra 7 da manhã. Ok, às vezes pode ser mais prático, mas você pode simplesmente abrir o aplicativo de relógio e tocar ali pra ativar o alarme que já tá selecionado de qualquer forma. É algo promissor, mas por enquanto não tá legal. Bora pra pauta? Bora lá. Inteligência artificial talvez seja a tecnologia que está mais em alta hoje no mercado, né? E a gente está vendo ela aparecer em diversas aplicações que vão desde software para identificar manchas, né, na pele, para ver se é câncer, se não é, ou assistentes de voz, ou aplicativos de fotografia que identificam pessoas e cachorros e árvores. Mas essa alta da tecnologia também está trazendo com ela o interesse de muita gente que quer trabalhar desenvolvendo aplicações para inteligência artificial. Mas por ser uma coisa muito nova, a gente meio que não sabe ainda o que você precisa estudar para trabalhar com isso, né? Ser cientista de dados. Mas e aí, Bernardo? Tem uma faculdade que você entra e vai lá, cientista de dados, e se forma nisso? Como é que é? Então, infelizmente hoje ainda não tem, né? Então o que a gente vê na prática são cientistas de dados das mais diversas formações, né? E na verdade com diferentes níveis de formação. Então você tem desde doutores até pessoas que não terminaram uma graduação, por exemplo, sendo cientistas de dados. Então assim, no grupo da TOTS, por exemplo, né? Eu especificamente sou engenheiro mecânico. Nossa, engenheiro mecânico? Então imagina a decepção. Vou fazer engenharia mecânica agora. Então, imagina a decepção da minha mãe quando ela descobriu que eu não sei mexer no carro dela. Poxa! E eu fico o dia inteiro no computador, então. Ela tava feliz que ela ia conseguir ter um mecânico de graça na família, né? Exatamente, finalmente, um mecânico de confiança, né? Então, mas aí no grupo, cara, tem físicos. Ontem eu tive a sorte de conhecer um físico também que o cara faz doutorado em mecânica quântica e ele é cientista de dados. Meu Deus. Tem matemáticos, cientistas da computação, estatística. Então, assim, cara, tem de tudo, assim. Eu vi uma reportagem falando que
biólogos também dão bons cientistas de dados. Olha que loucura. Olha, que legal. Então Então não é só exatas hard, assim. Tem Não é, um negócio não é. bem multidisciplinar, né? Mas por que Cara, você então- acha que tem essa diversidade, assim? O cientista de dados não é uma profissão como o cientista da computação, por exemplo, que vai estudar para desenvolver software especificamente. É aquele cara que Isso. vai aprender como analisar os dados de acordo com a área de formação dele, seria tipo isso? Cara, pode ser também, assim. Talvez essa diversidade é justamente porque, assim, independente da graduação que o cara faça, ele não vai sair um cientista de dados. Então, Tá. assim, vamos supor que o cara que forma em ciência da computação, o gap dele é um pouco menor, entendeu? Mas ele tem um gap. Então, Tá. as pessoas, elas têm que correr atrás, de qualquer forma, né? Por exemplo, eu fiz engenharia mecânica, mas não necessariamente eu aplico as coisas relacionadas à engenharia mecânica, né? Eu acabo sendo alocado em projetos que envolvam mais essa parte de produção, de manufatura, né? Justamente por causa da minha formação. Mas não é um requisito, tá? O que eu acho que acontece é isso, né? Como ninguém está pronto, e muitas vezes ciência de dados é considerado uma junção de programação, estatística e área de negócio. Estatística barra matemática, vai. Então, assim, essas três grandes áreas. Programação, matemática e negócio. Então, você acaba tendo uma visão de um ou outro, e o resto, cara, você vai ter que correr atrás durante anos da sua vida, não tem jeito. Então, por isso que eu acho que a gente tem essa diversidade. Um exemplo interessante, assim, né? Na TOTUS, na minha opinião, assim, o cara que mais entende de aprendizado de máquina, na TOTUS, assim, que eu já conheci, é um cara que ele não tem graduação, né? Ele não terminou a graduação. Aí você vai pensar, o cara é um Steve Jobs, né? O cara começou computação e largou no meio. Não, o cara começou direito e largou no 4º ano. E agora ele é um puta cientista de dados. Nossa, ele largou a faculdade de Direito no 4º Direito. ano. Exatamente. E agora Caramba. é um monstro cientista de dados. Cara, não tem formação. Talvez algum dia tenha, tá bom? Talvez comecem a ser criadas graduações. E aí sim a gente começa a ter um perfil específico. Mas por enquanto, cara, qualquer coisa tá valendo. Mas o que você procura estudar quando você quer se tornar um cientista de dados? Vamos supor que a gente tem aqui os ouvintes que também se formaram analista, engenheiro, ciência da computação, e o cara quer seguir carreira, se interessa por inteligência artificial, por mineração de dados. Qual o caminho que essa pessoa teria que percorrer? Ele busca algum curso específico? Tem disponibilidade no Brasil esses cursos também? Então, cara, na verdade, assim, com o hype da tecnologia, vem atrás o hype do profissional, e com o hype do profissional vem atrás o hype dos cursos, né? Então, assim, é uma indústria toda sendo movimentada pelo hype. Tô falando isso, assim, porque realmente existem muitos cursos hoje, e o que eu faria é pegar sugestões, pegar recomendações antes de entrar em algum curso específico, tá? Porque eu acho que tem coisas boas e coisas não tão boas hoje no mercado. Mas o tiro certeiro para quem quer começar, o primeiro passo, eu acho que é procurar os cursos online, que na maioria das vezes são de graça, ou muito barato, sei lá, $30, alguma coisa assim. Cara, Que é até uma forma também de você começar a ir introduzindo ali no assunto e ver se você curte mesmo. Exatamente. E tem cursos bem básicos, né? Assim, tem curso que já assume que você sabe alguma coisa, e tem curso que assume que você não sabe nada. Todo mundo que eu conheço que trabalha como cientista de dados hoje começou nesses cursos. Vale muito a pena. O Coursera mesmo, né? É um portal enorme, cheio de cursos. Cara, lá tem muita coisa boa. Tá, mas se eu não sou formado em nada ou não comecei nenhuma faculdade e quero começar um curso desses online, eu consigo também ter uma carreira, conseguir ter uma ambição aí pra subir na carreira no futuro, só fazendo esses cursos? Começando por aí, pelo menos? Consegue. O processo seletivo da TOTUS, e não só da TOTUS, tá? De outras empresas também. Geralmente tem uma prova, ou um case, ou uma entrevista técnica. Então, assim, se você vai bem nessa parte, que é aí que as pessoas vão te avaliar. A graduação em si, né, a formação, ela não é garantia nenhuma que o cara é cientista de dados. Justamente por não ter algo específico, né? Não é igual um advogado. Você fala assim, eu quero que o cara tenha OAB e acabou. Você garante que o cara é um bom advogado, mas cientista de dados não tem. Então, os processos seletivos, eles têm provas, eles têm testes, justamente para avaliar se o cara ele tem um pensamento crítico legal, se ele consegue resolver um problema prático. Se você vai bem, eu acho muito difícil uma empresa falar assim, não, você não é formado, eu não vou querer, entendeu, te contratar. O que eu acho que, no geral, você precisa? Cara, você precisa provar que você manda bem. Tem emprego que você consegue provar que você manda bem, mostrando um diploma de doutorado
doutorado, e tem empregos que você só manda bem fazendo e mostrando o resultado, entendeu? Eu acho que esse é um emprego desse. Vale muito mais o que você sabe fazer, o que você é capaz de fazer, do que onde você se formou, o que curso você fez. Exatamente. Essa é a minha opinião, talvez não seja unanimidade. Assim, com certeza não é unanimidade. Mas eu fiquei meio curioso pra entender o que você estuda quando você vai fazer um curso desses, né? Porque quando a gente fala de profissão de informática, de programação, ainda mais isso, inteligência artificial, você já meio que imagina que o cara tem que ser o pica das galáxias, tipo o super crânio da programação pra desenvolver algoritmos e tudo mais. Mas pelo que eu tô entendendo, não é bem assim, porque um advogado foi lá e virou o melhor cientista de dados aí no case que você citou. Sim. E você também, engenheiro mecânico. Então, Sim. O que exatamente você aprende nesses cursos? O que é ser um cientista de dados na prática? Cara, a ciência de dados, acho que poderia ter um nome assim, ciência de resolva o problema do cliente, seja ele qual for, entendeu? Mais ou menos isso. Esse é um pouco amplo, né? Exatamente. Olerite, profissão resolvedor de problemas. Exatamente. É engraçado, eu queria que as pessoas não tivessem uma ideia pré-concebida do que é inteligência artificial, né? Eu gostaria que fosse uma coisa completamente nova. Mas não, as pessoas sabem, né? Elas veem filmes, certo? Elas veem Hollywood. Sim, elas sabem Hollywood. o que é, exatamente. Estraga tudo, né? Estraga tudo. Então, assim, as pessoas, elas chegam com uma expectativa altíssima. Ah, não, eu tenho um problema. Aí a pessoa explica e você pensa assim, cara, mas nem se eu tivesse toda a informação do mundo e todo o computador do mundo, eu resolveria. Sim. Por que eu comecei respondendo, falando isso, né? O cientista de dados, ele acaba tendo que adquirir uma caixa de ferramentas bastante extensa para resolver os problemas dos clientes. Tá? E isso é muito importante. Assim, não quer dizer que todo cientista de dados sabe milhões de técnicas, mas é importante o cientista de dados estar bem confortável com um conjunto de técnicas e ele ter uma ideia da extensão da própria ignorância, entendeu? Entre aspas aí, para não parecer um termo muito agressivo. O cientista de dados, ele tem que saber, pelo menos estar mapeado as técnicas que ele não conhece ainda. Porque assim, você pode sentar na mesa com o cliente e o cliente falar assim, cara, eu preciso otimizar o meu estoque, tá? Eu tô tendo muito estoque, tô tendo perdas. Se for um cara que só sabe um conjunto de técnicas, talvez levante da mesa e fale assim, cara, eu não consigo te ajudar e vai embora, entendeu? E um bom cientista de dados nunca faz isso. Mesmo que ele não saiba detalhadamente as técnicas para resolver, ele tem que saber assim, olha, que legal. Isso é um problema de otimização. Eu sei que eu posso usar tais e tais técnicas e apesar de não ser especialista, eu já estudei, eu conheço quem sabe, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou correr atrás, entendeu? Então isso é importante, assim, estar muito familiarizado com um conjunto de técnicas e ter uma ideia que você está no meio de um oceano e você tem que saber, entendeu, qual que é a extensão desse oceano. Desses conjuntos de técnicas, tá, que eu estou mencionando, estatística, eu costumava falar estatística básica. Aí parece que é um negócio simples, né? Mas essa estatística das coisas mais complexas. Falou a palavra estatística, eu já não consigo imaginar básico. Exatamente. Então hoje eu falo... Estatística básica, média, mediana. Exatamente. Pô, aprendi, então. Cientista de dados, pronto. Assim, hoje eu falo estatística pura, né? Pra não dar essa impressão que é fácil. Eu acho que estatística pura é muito importante. Você tem que estar muito familiar com o que você pode testar, o que você não pode. Você sair testando muita coisa, eventualmente chega a correlações que não fazem sentido. A técnica, provavelmente, que o pessoal mais utiliza em inteligência artificial, o conjunto de técnicas, chama machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina. É um termo bastante conhecido aí pelo pessoal. Exatamente. Então sempre que você ouve falar, porque a máquina ganhou do melhor jogador de gol do mundo, cara, é machine learning, é aprendizado supervisionado. Sempre que você vê classificação, que agora a gente consegue identificar os gatinhos do YouTube lá automaticamente, cara, tudo machine learning. Então essa é a parte, eu acho que mais pesada da inteligência artificial. Mas... Que seria o lance da rede neural, né? De você desenvolver o algoritmo. Exatamente. Tá. Rede neural tá aí dentro. Deep Learning, né, que tá muito na moda hoje em dia, tá aí dentro também. Quando você fala de inteligência artificial, você abre assim, uns 50 termos diferentes e um mais ou menos que se sobrepõe ao outro em alguma coisa. É meio difícil até pra gente, às vezes, explicar. Cara, deixa eu te falar que, então, eu tô nessa aí há uns 8 anos, vai. Eu não sou um cara assim, nossa, tem 30 anos de experiência. Não, mas já tem uns 8. Que não é muita coisa,
mas desde que eu entrei, cara, eu juro Não, você, pra inteligência artificial é bastante coisa, assim. é bastante. Mas assim, já mudou umas 4 vezes o termo. Cara, já foi tanta coisa, assim. E aí quando alguém pergunta assim, qual que é a diferença de analytics para data mining, para inteligência artificial, para machine learning, para KDD, para... Nossa, cara. Nossa. Não tem, cara. A gente tem um caso que a gente sempre acaba citando em algum Tecnocast, né? Que você, óbvio, deve conhecer também, que é o caso da Target. Quando a Target descobriu que a garota estava grávida, a cliente deles, antes da família dela, só analisando os padrões de compra da menina. E não foi uma menina específica que a Target foi lá e falou, vamos analisar ela. Eles implementaram lá uma tecnologia para analisar todo o banco de dados da Target e era o banco de dados, aspas, offline, né? Eram compras em lojas físicas. Sim. Mas foi bem legal quando você explicou que você não precisa ter uma formação específica em ciência de dados, né? Até porque não existe o curso ainda, acadêmico pelo menos, porque no caso da Target foi contratado um matemático para desenvolver essa tecnologia de mineração de dados, né? Sim. Então você vê que realmente não existe ainda um profissional específico que você sai no mercado e fala, puta, eu preciso de um cientista de dados para resolver aqui o problema do estoque da minha empresa, para aumentar as vendas, né? É uma coisa meio ampla, assim. É meio ampla. Ninguém tá pronto, tá? Ninguém sai da faculdade pronto. Cara, mesmo que o cara que tenha 30 anos de experiência nisso, se ele se achar pronto, né? Se ele se achar um cara completo, provavelmente é que ele não tem ideia da extensão do oceano que eu mencionei antes, né? Sim. Ele tem que saber que ele está no meio do oceano e ele só conhece uma parte específica. Eu tive que aprender diversas técnicas por diversos trabalhos que eu já fiz, né? Desde essa parte de otimização, machine learning, estatística, teoria dos jogos, econometria. Então, assim, você acaba tendo que navegar por muitas coisas diferentes para resolver o problema do cliente. Porque o cara fala um problema, você não pode levantar da mesa e falar assim, isso aí não é machine learning, tchau, isso não é problema meu, dá um jeito, entendeu? Você tem que, cara, eu já vi o termo cientista da decisão. Entendeu? Não é cientista de dados, é cientista da decisão. Sempre que tiver uma decisão, o cara tá lá para te apoiar, entendeu? Até porque, diferente do que Hollywood retrata, a inteligência artificial não é uma tecnologia empacotada, pronta. Não é um robô que você chega, senta ali, o robô ouve o que você está falando e resolve o seu problema, né? É uma tecnologia que ela se assemelha porque tem o lance da rede neural, da aprendizagem de máquina, mas o papel do cientista é chegar lá e ver como ele pode implementar essa tecnologia dentro do caso de cada cliente, né? Exatamente. Não um serviço fechado, tipo, vamos contratar aqui um serviço de Dropbox, por exemplo. Tá pronto, cara, não é exatamente. isso? Então, esse é um dos grandes problemas também, que você gerenciar as expectativas, né? Porque muita gente chega com essa expectativa. E assim, a TOTUS, por exemplo, o que ela está fazendo é justamente contratando um time forte de cientistas de dados para que ela consiga entregar essa inteligência artificial mais mastigada, os insights mais mastigados para as empresas do Brasil. Então, justamente para as empresas não terem que contratar cientistas de dados, entendeu? Então, essa é um posicionamento da TOTUS que é bem interessante. No fundo, é materializar essa inteligência artificial que você acabou de mencionar, né? Que é uma coisa meio mágica, assim. Ela é completamente natural para o ser humano. Ela carrega a parte pesada dos cientistas de dados, de criação de modelos robustos e escaláveis e entrega essa inteligência mais cognitiva, natural para o ser humano, né? Eu vi um vídeo onde você falava que o seu objetivo, o objetivo da TOTUS, era democratizar o acesso à inteligência artificial de forma que você conseguisse plugar aí essa tecnologia desde a banquinha de jornal, sei lá, de pastel, até uma empresa de grande porte. Então, todas conseguem ter acesso aos benefícios de uma IA dentro dos seus negócios ali, né, com aplicações específicas. E eu achei isso muito legal porque, como você disse, o papel de vocês agora está sendo tentar absorver esse lado difícil da IA, que é o lado de você desenvolver a aplicação e de você conseguir adaptar a aplicação para cada caso. Só que isso tem um custo muito elevado também, tem toda essa parte de negócios também que a TOTUS vai ter que lidar aí internamente com os clientes. Mas eu queria que você explicasse melhor, assim, como vocês enxergam, quando vocês bolaram esse planejamento super legal, né, de democratizar o acesso à IA. Alguns cenários que vocês vislumbraram de como a IA pode ser útil, acho que principalmente para o pequeno, assim, comerciante, para o cara que tem uma vendinha, que tem uma coisa pequena.
Como que você imagina a inteligência artificial sendo aplicada nesses ambientes? A gente já está com uma aplicação, tá? A gente está finalizando aí os últimos ajustes. Nos próximos meses já deve estar para o pequeno comerciante. É um sistema para pequeno comerciante que chama BemaCash, né? Que ele vem não só com um sistema para gerenciamento do comércio, mas também para emissão de nota fiscal. Então é uma solução completa. E o que a gente consegue fazer hoje, tá? Então vamos supor que o cara tem uma barraquinha de açaí lá no shopping, ele vai receber na tela dele uma coisa do tipo: o seu açaí ele tá X% mais alto que os açaís de outras vendinhas do mesmo tipo, do mesmo KNAI, na mesma região, no mesmo período. Nossa. Então a gente consegue dar esse tipo de insight para ele, e mais, a gente consegue falar coisas do tipo: a maioria das vendinhas está vendendo mais açaí com granola do que açaí com, Caraca, sei lá, morango. Legal isso. Isso é muito bom. Exatamente. Então a gente consegue levar essa informação pro cara, dar uns insights. A gente consegue, por exemplo, propor kits para ele. Imagina o cara ter um bar, assim, fala assim: olha, o que tá vendendo muito aí em estabelecimentos do seu tipo, né? É um combo de cerveja com batata e carne. Você já tem algum projeto para blogs, assim, para podcasts? Podemos Dicas, conversar. Sites para aumentar público. Para dar mais dinheiro? Boa, vamos conversar, cara. Quais assuntos o pessoal mais se interessa? Exatamente. Ó, a plataforma da TOTS é a Carol, né? É Carol em inglês, né? Então, cara, com certeza, vamos conversar aí pra gente melhorar. Você acha que se a gente colocar umas metas aqui no Tecnocast, por exemplo, se a gente chegar a 500 mil assinantes, o Riga pinta o cabelo de vermelho, você acha que a gente consegue ter mais inscritos? A gente pode fazer, a gente faz uns testes pra ver se isso... Aí a gente pinta o cabelo dele só pra ter certeza que, Boa, que vai dar certo. Vamos testar. E olha no que deu. O que a gente tá chamando de democratização é isso, né? Que na verdade, cara, a TOTS, ela tem o maior canal de distribuição de soluções B2B do Brasil. O que é isso, né? B2B é business to business, né? Cara, a TOTS tem mais de 50% do market share de sistemas empresariais, né, de ERP do Brasil. Então imagina o potencial disso. Hoje eu consigo fazer uma solução e amanhã eu aperto um botão e ela vai estar disponível para milhares de empresas. Essa é a maravilhosa tecnologia, né? Exatamente. É isso que a gente está chamando de democratização. Cada empresa ter o seu próprio cientista de dados hoje é completamente inviável economicamente e pela disponibilidade de cientistas de dados no mercado, né? Não tem. Não tem no Brasil, não tem no mundo. É muito difícil achar. Então o que a TOTS está fazendo é concentrando isso para ela e entregando a solução final para o cliente. Mas e seria inviável também, porque quando a gente fala em IA, um dos pilares da IA, a gente até gravou um Tecnocast já, The Next Big Thing, um Tecnocast do ano passado, mas a gente explica que um dos pilares da IA é uma quantidade massiva de dados. Isso. Então, quando você vai implementar uma solução internamente na sua empresa, você só ia ter os dados da sua barraquinha de açaí. Isso, exatamente. Né? Então, é por isso que, por exemplo, serviços como o Google Photos, que está cada vez melhor em identificar cachorro nas fotos, ele só consegue fazer isso porque ele analisa a biblioteca de milhares e milhares de pessoas e aí ele consegue começar a cada vez a aprender melhor, né, o que é um cachorro de verdade. Perfeito. Agora ele consegue diferenciar entre cachorros, né? Então, E raças de cachorros, né? sim, é cada vez mais avançado. Então a parte dos dados também é muito importante. Não adianta você tentar fazer sozinho, você precisa dessa Exatamente. comunidade, né? Dessa comunidade. Essa plataforma Carol é justamente uma plataforma aberta, né? A tendência é assim, é muito em breve os próprios clientes da TOTOS desenvolver aplicativos inteligentes lá dentro, compartilhar esses aplicativos. Então a gente vai ter esse enriquecimento dos dados, um dado ajudando o outro anonimamente, se assim o cliente desejar, claro, porque essa questão de confidencialidade dos dados, ela vem em primeiro lugar, tá? Antes da própria inteligência artificial. E a gente sempre enriquece com dados externos públicos, né? Então, por exemplo, a gente tem aplicações, estudos em agroindústria, né? em andamento, e aí a gente consegue conectar com dados do INPE, de índices pluviométricos, né, em diversos pontos do Brasil. A gente consegue conectar, por exemplo, eu tenho aplicações relacionadas a vendas, eu consigo saber onde estão localizadas as empresas que podem ter mais interesse no produto de um determinado cliente, dados que eu peguei da receita, por exemplo. Então, a gente pega todos esses dados, conecta e, de novo, se cada empresa for fazer isso,
é inviável. É muito caro para uma pessoa desenvolver, cada empresa desenvolver os seus próprios conectores. Então a TOTUS desenvolve esses conectores e os clientes plugam nessa plataforma. Mas a questão, por exemplo, esse caso do açaí que você citou, de onde você pega esses dados de açaí? Não é uma coisa que você acha no Google, né? Tipo... Não, esse daí não. Esse é um caso interessante porque os clientes... eles têm a opção de, quando assinar essa solução do BemaCache, eles concordam em compartilhar os dados anonimamente. Esse anonimamente é muito importante. Então a gente jamais identifica que o estabelecimento X está vendendo o produto por tal preço. Jamais. E a gente, inclusive, tem travas para garantir que isso nunca aconteça, né? Então, se tem, sei lá, poucas barraquinhas de açaí, tá? Vamos pegar o mesmo exemplo, né? Na mesma região, ele não dá informação. Porque ele... facilmente identificável. Exatamente. O sistema entende que, pô, eu vou acabar anulando um pouco dessa questão dos dados serem anônimos, né? Mas se o cliente não concorda em compartilhar os dados, ele também não tem acesso aos dados. Exatamente, exatamente. Tá, aí ele não legal. tem acesso às soluções. Mas assim, quando a gente compartilha anonimamente, eu acho que todo mundo ganha, né? Até porque, assim, gera uma concorrência, mas tem o lance da diferenciação. O sistema pode falar para você que na sua região o açaí tá custando R$2 mais barato do que o açaí que você está vendendo. Mas você tem que conhecer o seu produto. Exato. O seu açaí pode ser produzido de uma forma diferenciada e os seus clientes aceitam pagar R$2 a mais. Então não significa que você vai abaixar o preço do seu açaí porque tá todo mundo cobrando mais barato, né? Exatamente. Mas exatamente. É legal porque, tipo assim, vocês acabam formando uma rede que... Vou forçar um pouquinho aqui, mas seria como um Sebrae eletrônico, né? Porque Isso, não, mas é verdade. um empreendedor acaba ajudando o outro, compartilhando Exatamente. essas informações. Isso eu achei super Exatamente. legal. Cara, na verdade, assim, tudo que a gente vê hoje, que o Netflix te recomenda filme, a Amazon te recomenda produto, a gente consegue levar isso para as empresas, né? Então hoje a gente já tem soluções que ela prevê qual vai ser a próxima compra do seu cliente. Olha que loucura, né? Você pode se antecipar e você sabe qual que é o conjunto de produtos que ele vai comprar antes mesmo dele chegar para comprar. Que é o caso, por exemplo, da Target, né? Que Exatamente. percebeu que a moça estava comprando gel de barriga, vitamina, depois carrinho de bebê. Exatamente. Aí a Target já foi lá, mandou um cupom, falou, bom, você tá comprando essas coisas, acho que o bebê vai nascer, ó. Compra um berço também. Isso, exatamente. E eles acompanham, né, a idade. Então, daí a 2 anos, eles vão mandar informações de roupinha de 2 anos, entendeu? A gente consegue prever a próxima compra, a gente faz sugestão de vendas. É igual a Amazon, né? Quem comprou isso, comprou também. Então a gente consegue levar isso para todas as empresas. A gente consegue fazer sugestão de kits. Olha, tipicamente o seu cliente ele compra isso junto. A gente consegue prever quando que um cliente tende a sair, né? Tende a se tornar inativo, que a gente chama de churn. Então a gente consegue levar tudo isso que até hoje era exclusividade de grandes empresas que tinham condições de ou pagar consultorias ou pagar por cientistas de dados. A gente está democratizando, a gente está levando isso para todo mundo. Mas, Bernardo, você não acha que isso daí pode atrapalhar, às vezes, o pequeno comerciante, o cara que está começando? Porque muitas vezes as grandes redes varejistas, elas têm um poder de fogo maior, porque elas negociam estoques maiores com os fornecedores, né? Elas conseguem reduzir custos operacionais. Então, quando você começa a identificar padrões, tipo, na sua região isso está mais barato, o frete está mais barato para aquela região, as pessoas costumam comprar esse bundle. Para eles fica muito mais fácil ser mais competitivo, né? Como é que você vê essa situação aí? Sim, eu acho que hoje, tá? A minha impressão é que hoje essa diferença, né, é muito maior. Eu acho que hoje o grande, ele tem condições de fazer esse tipo de análise, otimizar toda a logística, fazer pesquisas de mercado, contratar cientistas de dados, contratar empresas, consultorias. Então hoje o grande consegue fazer isso. E hoje o pequeno não tem nada. Esse é o lance. Hoje o pequeno, ele... Assim, você acha que o pequeno acaba perdendo não por não ter margem de negociação, mas por não ter acesso a esse tipo de tecnologia, é isso? Exatamente. O que a gente está querendo fazer é levar essa informação para todo mundo. É levar esse tipo de análise, né, para todo mundo. É coisa que, sei lá, se o dono da padaria aqui da esquina, se ele quisesse fazer, ele teria que contratar, sei lá, 15 analistas de dados, entendeu? Ele não pode fazer isso, porque a padaria dele não tem 15 pessoas, entendeu? Sim. Ele vai lá, coloca um sistema que faria o papel desses 15 analistas. Então, eu vou começar a analisar o perfil de compra dos clientes, os preços que eventualmente estão caros, são baratos. A gente consegue achar curva de elasticidade de preço. Será que esse produto você consegue aumentar o preço e não cair muito as vendas? A gente faz esse tipo de análise, coisa que o grande já faz, né?
Então a gente vai entregar para o grande, claro, a gente quer garantir a competitividade do grande, mas a gente vai entregar isso para o pequeno. A nossa ideia é essa, né? É democratizar, realmente é permitir o acesso de todo mundo. E é engraçado, assim, porque quando a gente fala democratizar, nós como pessoas físicas, nós já estamos acostumados a isso, né? Cara, eu acordo, eu pesquiso alguma coisa no Google, o Gmail bloqueia todos os spams, eu pego o Waze, eu pego o Uber. Então, assim, a gente já está cercado de inteligência artificial no nosso mundo pessoa física. E engraçado que no nosso mundo pessoa jurídica, não. Então, quando o cara senta na frente de um sistema da empresa dele, ele toma um choque. Ele não consegue resolver nada pelo celular. Hoje a gente resolve tudo pelo celular. Ele não tem uma inteligência artificial ali à disposição, coisa que ele tem no dia a dia. Então, assim, a TOTUS, ela enxerga esse conflito. Entendeu? E a gente quer justamente diminuir essa diferença. Então é levar a inteligência artificial para as empresas. Eu fico imaginando o trabalho que dá pra tratar todos esses dados, né? Porque, por exemplo, eu já vi vários tipos de estabelecimentos, sei lá, padaria, café, lojinha de conveniência, sei lá, usando, por exemplo, o sistema da Bematec, que foi comprada pela TOTUS, né? Sim. Então, muitos tipos de estabelecimento usando o mesmo sistema, assim. Eu fico pensando, restaurante também, então... Como é que faz pro sistema não ficar louco, assim? Esse é o principal ponto. Só pra ter uma ideia, né? A gente achou 986 maneiras diferentes de escrever Coca-Cola, né? Literalmente? Literalmente. Então assim, na verdade tem vários tipos, claro, né? Mas, sei lá, tem quase 50 maneiras diferentes que o pessoal escreve estrogonofe. Essa é. Cara, o estrogonofe é demais, assim. E eu juro pra você, cara, se eu for escrever aqui agora, provavelmente vai estar errado, assim. Até falar é difícil, Exatamente. Né? Cabernet Sauvignon, cara, ninguém escreve isso certo, entendeu? Mussarela, exatamente. Com SS. Exatamente. Então, assim, o grande problema da gente poder falar pro cara que o açaí com granola, né, é o mais vendido, é justamente identificar que quando o cara escreve AKC GRAM, entendeu? É um açaí com granola. Porque isso não é automático para a máquina, né? Então a gente faz um processo que a gente chama de normalização do produto. Quando a gente tem o código de barras, tudo bem. Código de barras, na verdade, eu acho que 5% das notas que a gente analisou tinham código de barras. Então esse a gente tem certeza que os produtos são iguais. Nossa, muito pouco. Muito pouco. Não dá para confiar. Bom, você pode imaginar que batata frita não tem código de barra também. Então, assim, a gente precisa pegar isso tudo e identificar que bate frita, B frita, BF com sal, não sei, entendeu? Tem várias maneiras de escrever o mesmo produto e a gente tem que falar assim, ó, isso tudo aqui é a mesma coisa, tá? E aí a gente começa a fazer análises com isso. O que isso é vendido com o quê? Qual é o preço médio disso? Qual que é a sazonalidade desse produto? O cara que vende sorvete, a gente consegue falar assim, cara, quando chove, as suas vendas caem em média tanto. E olha, a previsão no próxima semana é de chuva. Então o cara já consegue se programar. Agora imagina se ele fosse fazer isso na mão, quantas pessoas ele precisava. Entendeu? Às vezes ele é sozinho no negócio dele ou com mais 2 pessoas. Então a gente está levando competitividade de fato para as empresas do Brasil. Em certos casos você vai transformar o feeling num dado concreto, né? Exatamente. Tem muito empreendedor que, às vezes, né, depois de anos de experiência, o cara começa a perceber certos detalhes, né? O horário de pico da padaria, a hora que vai ter mais gente procurando pão. Então eu tenho que produzir mais pães. Mas quanto que eu produzo? Aí você não tem uma média. Você vai lá e fala, vamos produzir, sei lá, umas 3 massas aqui, né? Exatamente. Então com esses dados, às vezes você começa a identificar padrões que na prática você não tinha percebido. Isso. Na padaria, quem nunca chegou na padaria e não tinha pão, né? Então pro comerciante, ainda mais um padeiro que tem margem de lucro bem apertada e o ticket médio muito baixo, né? Exatamente. Você não pode perder venda, assim, então... Exatamente. Tem estudos que falam que das áreas gerenciais das empresas, né, mais de 80% é gasto em coleta e análise de dados e menos de 20% de fato em decisões e ações, entendeu? E olha que loucura, né? A gente está gastando o nosso tempo fazendo coisas que uma máquina faria até melhor pra gente. Qual que é o objetivo? Cara, vamos deixar a máquina fazer coleta e análise, deixa o ser humano tomar decisão. Ele pega o insight da máquina e toma decisão, entendeu? Esse é o nosso objetivo.
Já que a gente está falando aqui da carreira de cientista de dados, eu quero aproveitar para falar de uma mensagem do nosso anunciante, que é a TOTUS, que é para quem já concluiu ou está concluindo o curso na área de TI. Tá rolando uma oportunidade lá na TOTUS, que é a maior empresa de TI da América Latina. Eles estão procurando jovens talentos para atuarem como trainees já no comecinho de 2018, né, Riga? Isso mesmo, esses caras vão trabalhar com inteligência artificial, internet das coisas, mobile, cloud, enfim, várias outras tecnologias que estão crescendo por aí. Dentro da TOTUS, os trainees terão diversas atividades de aprimoramento profissional, então ter contato com a alta liderança da TOTUS, mentoria, workshops e acompanhamento individual. E além disso, vai rolar uma ajuda de custo para candidatos aprovados que sejam de fora de São Paulo. E claro, tem todos os benefícios da TOTUS, como plano de saúde, odontológico, participação nos lucros, previdência privada e mais. Hein? Que beleza! O processo seletivo já está rolando e ele vai até o dia 6 de novembro, então já corre lá e faz a sua inscrição antes que o prazo acabe. O link é supertechtotus.com.br, mas ele também está na descrição desse Tecnocast, então é só acessar lá, clicar e se inscrever. É isso aí. Mas vamos imaginar, por exemplo, como que é o ambiente de trabalho de um cientista de dados. Por exemplo, como que é o seu laboratório, como que é o seu jaleco e o que você coloca no seu tubo de ensaio, assim? Essa é uma boa pergunta. Olha, eu acho que se você perguntar para 10 cientistas de dados, você vai ter 10 respostas completamente diferentes. Tá. Então tem um cientista de dados que é o cara que é mais sistema, geralmente o pessoal chama de engenheiro de dados, é o cara mais responsável por garantir que você está usando a melhor paralelização do processamento, né, da armazenagem de dados. Tem um cientista de dados que é o cara mais modelagem, é o cara mais machine learning, é o que vai criar os modelos. Tem um cientista de dados que é o cara mais negócios, é o cara que vai no cliente, entende, traduz aquela necessidade em um modelo. Então, cara, tem de tudo. Eu vou falar um pouco do meu dia a dia, né? Cara, o que eu uso? Na verdade, eu tenho um supercomputador aqui comigo e eu uso... Ele roda Crysis, ele tem uma placa de vídeo forte. Cara, ó, dá pra rodar. Então, uma das vantagens do cientista de dados é que a gente precisa bastante de computador, bastante GPU, então a gente tá bem servido aí de máquina para jogo, inclusive. Você perguntou do tubo de ensaio, né? Então, o tubo de ensaio é esse, né? Na verdade, a gente sempre precisa de uma máquina local para coisas rápidas, mas os grandes processamentos a gente acaba fazendo em nuvem, né? A gente tem maneiras de paralelizar esses processamentos. Muitas vezes a gente está falando de centenas de gigas, terabytes de dados, né? A gente consegue colocar isso em nuvens espalhadas pelo mundo. Imagino cada lojinha de açaí, cada padaria, cada restaurante mandando dados pra nuvem, assim. Exatamente. Então, realmente precisa de uma infraestrutura para comportar tudo isso. Pesada, exatamente. O meu jaleco, na verdade, eu trabalho muito remoto, né? Eu fico um pouco dentro da empresa e um pouco fora. Isso porque realmente a natureza desse trabalho ela já é um pouco mais flexível, né? O cientista de dados da TOTUS ele tem bastante contato com o pessoal do Vale do Silício, que a TOTUS tem uma unidade lá, né? Eles estão num time zone diferente, né? Então a gente acaba tendo um horário mais flexível e com isso a gente acaba também ganhando uma flexibilidade de eventualmente trabalhar em casa. Então o meu jaleco varia. Tem alguma ferramenta, assim, curiosidade mesmo, porque você fala de fotógrafo, o fotógrafo tá sempre com o Photoshop aberto, por exemplo. Sim, sim. Administrador de servidores tá sempre com o Linux rodando lá, né, no terminal. E o cientista de dados, o que ele faz? Ele senta no computador e ele abre para trabalhar? Eu acho que 90% dos cientistas de dados hoje, eles utilizam duas linguagens, tá? Ou Python ou R. Então são essas duas grandes linguagens, existem outras, tá? Existem outras, talvez até tão boas quanto, mas essas duas são de longe as mais utilizadas. Tem gente que consegue fazer análise simplesmente em cima de SQL, outros utilizam Excel, quer dizer, na verdade dá para ter uma gama enorme aí de ferramentas, mas eu acho que a grande maioria é uma dessas duas linguagens de programação, tá? Ou Python ou R, porque tem uma quantidade de modelos já desenvolvidos e testados em cima dessas duas linguagens que é enorme. O Google vai disponibilizar alguma ferramenta de inteligência artificial que eles usam, por exemplo. Eles provavelmente vão lançar em Python. Às vezes em R também. O Facebook, mesma coisa, Python e R. Então a gente tem essa
essa gama, essa escolha, entendeu? Então eu não preciso implementar o negócio desde o início. O que eu preciso fazer é entender bem os modelos e saber qual modelo usar, qual implementação usar, quais parâmetros colocar. Então isso dá agilidade, né, para os cientistas de dados. Ô Bernardo, e quando a gente fala de IA, a gente também sempre vem aquela história dos empregos, né? Que todo mundo vai perder emprego porque as máquinas vão dominar o mundo. Aí, já que a gente está falando do cientista de dados e que o cientista de dados não é uma formação específica, você acha que no futuro também a profissão de cientista de dados pode acabar sobrepondo as outras, de forma que você se forma numa coisa, mas você vai acabar trabalhando com a ciência de dados ali, exercendo a sua profissão mais nessa área estatística? Olha, eu acho que sim. Hoje, por exemplo, tem a figura do cientista da computação, né, que surgiu aí talvez uns 40, 50 anos aí. E essa figura, ela também leva o nome de cientista, né? Não é que todo mundo precisa ser um cientista da computação, mas todo mundo precisa fazer um pouco de computação, entendeu? Todo mundo tem que ser um bom usuário da computação. Ainda hoje existem os cientistas da computação que são responsáveis por desenvolver os sistemas, mas todo mundo é usuário, todo mundo é um bom usuário. A gente não consegue ser ainda um bom usuário, né, do cientista de dados, mesmo quem não é o cientista de dados, né? O que eu acho é que no futuro as pessoas vão aprender a ser bons usuários da ciência de dados, da mesma forma que hoje nós somos bons usuários da ciência da computação. Essa eu acho aplicando o seu conhecimento no desenvolvimento da ferramenta ou aprendendo a utilizar uma ferramenta que foi programada por um cientista de dados? Eu acho isso, aprendendo. Então, assim, um médico, o que muitos médicos vão fazer no futuro próximo? Eles vão ensinar a máquina, entendeu? Eles vão ensinar. Ensinar a máquina a fazer diagnóstico, por exemplo. Isso já está acontecendo, né? Tem um caso, né, do Google Photos, né, que utilizaram a API do Google Photos para fazer, até citei no começo do programa, né, para fazer scanner de manchas na pele. Então o pessoal tirou foto, reuniu fotos de milhares de fotos de manchas de pele e aí reuniram alguns oncologistas, né, especializados, tal, e eles foram marcando lá o que eles achavam que era uma mancha ali maligna, o que era benigno, o que poderia se tornar um câncer no futuro, de acordo com a experiência deles, né? E no final das contas, eles, não sei como lá eles fizeram, não lembro exatamente o teste como foi, mas eles compararam o resultado e a máquina conseguiu acertar com a mesma precisão dos oncologistas. Isso agora, em 2016, 2015, que foi essa experiência. Até antes, acho. Então, você imagina no futuro, né? Eu acho que todo mundo vai ter que aprender a conviver com a máquina nos ajudando, tá? E aí não adianta o ego ser grande, que vai acontecer, entendeu? A gente vai ser ajudado cada vez mais. Eu falo isso como se eu fosse o cara a tirar o emprego dos outros, mas na verdade o que eu faço é tirar o meu próprio emprego. É isso que eu faço diariamente. A TOTS quer realmente automatizar o trabalho do cientista de dados. Ou seja, cara, eu sou o cara do pedágio que vende sem parar, entendeu? Eu sou o melhor vendedor de sem parar do pedágio. Cara, isso é ótimo, mas muito em breve eu vou ficar sem emprego. Acaba com seu emprego. Exatamente. Isso faz sentido. Tem áreas que você vai poder aproveitar a sua expertise para outras coisas. No caso do oncologista, por exemplo. Cara, é ótimo que você não tenha que depender do seu olho para fazer uma análise de uma coisa tão complexa e tão importante, né? Exatamente. Pode ser um dia que você não esteja com humor, e o humor influencia muito na nossa análise às vezes, né? Sim, sim. Então, uma câmera de celular, cada vez mais megapixels e cada vez mais definição de detalhes, ela vai conseguir analisar uma pele a um nível de detalhe muito mais profundo do que o olho de um humano. Sim, né? E ainda mais que conforme você vai ficando mais velho, você tem que usar óculos e aí nenhum médico escapa disso também, né? Exatamente. Então, o oncologista pode utilizar o tempo dele mais para outras coisas, no tratamento, por exemplo, né, das enfermidades. Ele não precisa necessariamente gastar tanto tempo fazendo diagnóstico. E eu acho que pode ser assim também com as outras profissões, né? Não sei, quem sabe um dia o arquiteto não precisa gastar tanto tempo no AutoCAD. Exatamente. Ele brifa a máquina e a máquina faz o projeto inteiro. Tentar fazer uma previsão aqui do futuro, tá? Mas o futuro, centenas de anos. Claro que é muito incerto, né? Existem vários cenários possíveis. Daqui a, sei lá, centenas de anos, as crianças vão estar na escola, ou não mais, enfim, mas vão estar estudando história, elas vão pegar num livro, ou seja lá qual for o meio, vai estar lá falando que antigamente as pessoas eram obrigadas a trabalhar para se sustentar.
trabalhar. E elas não vão entender isso. Elas vão falar assim, como assim? O que é trabalhar? Trabalhar em projetos pessoais? Aí os pais vão falar, não, isso aí você tinha que trabalhar em empresas para poder ganhar dinheiro, para poder se sustentar. Isso não vai entrar na cabeça das crianças, porque isso vai ser uma coisa, entendeu? Então assim, a gente tá num processo, eu acho que uma revolução, e cara, não é agora, não é nos últimos 3 anos, nós estamos, isso desde a década de 50, que a máquina está substituindo aos poucos o ser humano. Eu acho que um dia, não é que ela vai tomar o trabalho do ser humano, eu acho que ela vai livrar o ser humano de ter que trabalhar tanto. Eu acredito nisso. Eu acho que é o cenário mais otimista que eu consigo ver. Mas é um cenário possível, entendeu? Eu também acredito, mas a minha previsão é um pouquinho diferente da sua. Sim. Eu acho que daqui centenas de anos as crianças vão nascer, e assim como hoje em dia muitas mães já colocam o brinco no bebê quando ele nasce, faz o furo na orelha, Sim. Lá nessas centenas de anos a criança já vai nascer e já vai fazer um implante cerebral e ela vai aprender tudo automaticamente, fazendo download no cérebro dela. Boa. Ó, o Elon Musk já abriu uma empresa pra fazer isso, tá? Então, pra fazer isso. Não é uma coisa tão maluca assim. Cara, que bom, né, que a gente tem esses bilionários com ideias loucas, né? Eu acho que esses caras impulsionam o futuro aí de verdade. Então vamos para essa questão da previsão, prever o futuro evidente. Com tantos dados à disposição, o que você consegue fazer? Você consegue prever o próximo resultado da Mega Sena? Você já conseguiu acertar na quina, na quadra? Tipo... Caso a resposta seja sim, não fala no programa. A gente desliga o microfone. Sim, a gente faz um acordo aqui. Não precisa nem ser tão avançado. Por exemplo, o preço da gasolina vai aumentar na semana que vem? É melhor abastecer agora? Como é que é? Já ajuda, né, essa previsão. Você falou isso brincando, mas isso é um problema sério da inteligência artificial, que confunde com essa coisa, né, de uma coisa meio mística, meio mágica, que faz qualquer coisa. Por exemplo, eu dei um curso, uma vez um curso rápido, né, no congresso de 4 horas, de aprendizado de máquina usando R. E eu coloquei de propósito, assim, eu não falei quais eram as variáveis, mas eu dei um monte de informação, falei assim, ó, toma essas colunas aqui, toma esses números e tenta criar um modelo para prever esse daqui. Eu não falei o que era. Aí o pessoal ficou quebrando a cabeça, não sei o que, pô, não tô conseguindo. Aí um cara conseguiu, queria um modelo legal, pô, que legal. Aí o outro foi lá, não sei o que. Aí depois que todo mundo passou um tempão tentando resolver, uns conseguiram, outros não, eu falei assim, então pessoal, na verdade, o que vocês estavam tentando prever era o resultado da Mega Sena. As variáveis de entradas eram índice pluviométrico da cidade de São José dos Campos em 82, era o resultado do... Cara, eu coloquei um monte de variável que não tinha nada a ver uma com a outra. E aí, assim, o cara que conseguiu achar a correlação, eu falei assim, cara, você teve um erro clássico, que é o que a gente chama de overfitting, né? No caso, o que ele fez. Como é que é o termo? Overfitting. Overfitting. É quando você cria um modelo que ele só explica aqueles dados exatos ali. Se você mudar um pouquinho, ele já não explica mais. É mais ou menos isso. Entendi. Então ele criou um negócio muito abrasileirado aí, meio feio, overfitado, né? E ele achou que ele tava, né? Pô, ele era o único que tinha conseguido. Por que eu tô falando isso? Os dados que a gente tá usando como input pro modelo, eles têm uma capacidade preditiva limitada. Assim, a gente não sabe se a gente consegue prever 99%, entendeu, do que a gente quer, ou se a gente consegue prever 0. Então, nesse caso que eu coloquei os dados para ele, que era o resultado da Mega Sena, era 0. Eles tinham que chegar à conclusão que, cara, é impossível prever isso daqui, entendeu? Exatamente. E às vezes, na prática, isso acontece também. Então a gente vai fazer algum projeto, o cliente quer prever alguma coisa, ele dá uma quantidade de dados que eu tenho que falar assim, cara, isso aqui não é preditor, entendeu? Eu não consigo explicar essa variável que a gente está querendo achar só com essas. Você tem que ter esse feeling também para conseguir identificar quando um resultado é randômico, é aleatório. Exatamente. Não segue um padrão, né? Tem um site muito legal chamado Spurious Correlations. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas ele tem uns gráficos muito bizarros e de fato parece direitinho. Então, por exemplo, o que tá em destaque agora é o número de pessoas que caíram na piscina e a quantidade de filmes que o Nicolas Cage apareceu, sabe? Tipo, tá certinho o ponto, 2003, 2009. É exato, assim, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Esse aí é o data science gone wrong, né? Quando o cara faz errado mesmo, assim. Uma das coisas que eu falei da estatística que você tem que dominar, você não pode sair fazendo um monte de hipóteses. Você faz milhões de hipóteses porque você vai achar muito mais coisa espúria do que coisa real. Eu brinco assim que sempre que você vai fazer alguma aplicação de ciência de dados, inteligência artificial, as correlações mais fáceis, os insights mais fáceis de achar
são os espúrios, são os errados, são as coincidências, etc. O segundo são os óbvios. É aquele que você calcula e o cara fala assim, pô, não, isso aí eu já sabia, eu já tô resolvendo esse problema. O terceiro, cara, que é o que a gente quer de fato, é o que é verdade, né? Não é espúrio, ele não é óbvio, o cara não percebeu ainda e ele é real, assim. Então tem essa hierarquia, né? O primeiro que você pega é o espúrio, com certeza. Vai pegar um monte de coisa que não serve pra nada. Você tem que saber filtrar esses caras. O segundo são os óbvios, o terceiro é o que você realmente quer. Então, daí a necessidade de você ser bem rigoroso estatisticamente, né? Mas é fato que, por exemplo, o consumo de queijo mussarela per capita correlaciona direitinho com o número de engenharia civil e de doutores de engenharia civil. Tá certinho aqui. Eu tô vendo aqui o gráfico, cara. Exatamente. Porque os engenheiros civis comem mais mussarela na construção? Não entendi. Cara, a correlação é de 96%, cara. Te falar que tem um grupo aqui de conversa cientistas de dados, o pessoal tá falando justamente dessa correlação. E o pessoal começou a fazer um monte de suposição do que é, contou uma história que o engenheiro come mais queijo, come menos queijo. Cara, ficou um dia, assim, conversando sobre isso. Pô, tô gostando dessa profissão, cara. Parece divertido. Parece divertido, né? Então, aí, por exemplo, esse caso aí, né, dos queijos e dos engenheiros, é bem provável, tá, que se a gente olhar isso ano que vem, a correlação já cai, entendeu? Porque aí já vai uma curva para um lado, outra para o outro. Se você pegar, por exemplo, as correlações que eram perfeitas em 2015, se você olhar em 2016, 2017, provavelmente elas já se perderam. E é aí que você consegue ver que, na verdade, não há uma relação de causalidade, né? Na verdade, inteligência artificial e ciências de dados, a gente quase nunca consegue chegar a uma relação de causalidade. O que causa, né? Uma coisa causa a outra. A gente chega em correlações, mas a gente não chega em causalidades. Bernardo, só pra gente fechar aqui então, a gente tá falando muito da profissão, muito das aplicações, e falamos inclusive, né, que isso é um hype no momento, a inteligência artificial. Eu queria saber também se a profissão de cientista de dados é um hype. Quem tá ouvindo aqui com certeza gosta de tecnologia, já ficou com vontade. Tenho certeza que tem muita gente que tá em alguma faculdade que não tem nada a ver, já tá pensando, porra, então tem espaço pra mim, vou abandonar, vou virar cientista de dados. Como que você enxerga esse mercado? Realmente tem uma demanda forte e pra quem tá agora ouvindo esse Tecnocast, vale a pena tentar seguir carreira, tentar correr atrás de estudar isso? Olha, eu acho que sim, existe sim esse hype, mas existem hypes que desaparecem na curva da decepção, né? E existem hypes que se mantêm com uma certa estabilidade. Eu acho que esse, de fato, é um hype que vai se manter, tá? Só um exemplo. Nesse mês agora de outubro de 2017, a revista Nature e a The New Yorker, que são duas grandes revistas, né, mundiais, colocaram exatamente assim, o futuro das profissões com a inteligência artificial, com esse assunto na capa. Isso agora, tem semanas. Isso não é um assunto que está desacelerando, na verdade está acelerando, tá? Eu tô nessa aí já tem alguns anos e todo ano eu escuto que o ano seguinte vai ser o boom. Todo ano. E agora não tá sendo diferente. Hoje o pessoal fala 2018 é o boom, 2018 é o boom. Em 2016 eles falaram que 2017 era o boom. Então, assim, na verdade, estamos tendo booms todos os anos. Estamos tendo booms. Chegou o ano da inteligência artificial, chegou o ano da ciência de dados, mas não chegou o ano do Linux ainda, né? Não chegou o ano do Linux, não chegou o ano do Windows Phone, o boom do podcast nunca aconteceu. Booms nunca acontecem. Não vamos recomendar a ninguém aqui que, óbvio, que abandone sua faculdade, seu curso, para tentar seguir qualquer coisa que seja, né? Mas o que a gente tá dizendo aqui é que se você se interessa pelo assunto, vale a pena estudar sim. Quem sabe termina seu curso antes, né? Fazer as coisas com segurança também. Exatamente. Então, assim, eu acho que estudar ciência de dados, né, saber o básico de programação e ter uma ideia de como utilizar ciências de dados vai ser importante para todas as profissões, tá? Então todo mundo vai aprender a interagir com isso, seja ensinando a máquina ou seja utilizando insights das máquinas. Tem um estudo feito, se não me engano, pela Gartner, eu acho, ou McKinsey, não sei. Eles falaram que 80% das profissões que estão sendo criadas para ciência de dados não são de cientistas de dados. Olha que loucura. Na verdade, são de pessoas, são de gerentes, gestores, são de pessoas que rodeiam cientistas de dados capazes de utilizar essa informação, entendeu? Que está sendo gerada. Se você está fazendo seu curso de direito, de arquitetura, de administração, a sugestão é continue os cursos, mas
dê uma estudada, dê uma olhada em ciência de dados, inteligência artificial, um básico de programação. A minha esposa, por exemplo, ela trabalha com letras, né? Ela é professora de letras, mexe com linguística. Ela teve cursos de R, né, de ciência de dados na faculdade dela. Olha que loucura, né? Pessoal de letras. Ó, tá Exatamente. vendo? Se você é de humanos e tá ouvindo, há chances pra você. Dá esperança na vida. Exatamente. Então, assim, realmente, eu acho que vai invadir as profissões de todo mundo. Não é que todo mundo vai virar cientista de dados, mas todo mundo vai interagir com a inteligência artificial de alguma maneira. Até porque tem muita gente que tá pensando, às vezes, em fazer uma pós, um MBA, e a pessoa tá pensando em fazer isso simplesmente pra dar um up na carreira, né? Porque, não vou ficar parado. Então, já aproveita, se você se interessa pelo assunto, já pode ir atrás de estudar também e ver como aproveitar aí seu expertise na área de cientista de dados também. É verdade. Então é isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. O que você achou desse tema? Manda um e-mail pra gente, tecnocast@tecnoblog.net, que a gente lê na próxima caixa postal. Se você curtiu esse programa, aproveita para indicar pro seu amigo aí, ó, quem sabe ele também tá pensando em seguir carreira na área, curte inteligência artificial, ou para alguém que ainda não conheça a mídia podcast, né, ou o Tecnocast mesmo, indica para ele já conhecer a gente também. E aproveita e dá 5 estrelinhas no iTunes para ajudar a divulgar o programa. Se você quiser continuar essa discussão com a gente nas redes sociais, eu sou @mobilon E @Paulo Riga. O Bernardo, você quer deixar também alguma dica, algum link, alguma informação para quem se interessar em procurar mais coisas? Sim, claro. Bom, primeiro queria agradecer o convite, né, de poder falar um pouco sobre inteligência artificial, desmistificar um pouco esse assunto. Se alguém quiser manter contato, me procura no LinkedIn, é Bernardo Aflalo, com F de faca. O programa de trainee da TOTUS também absorve bastante cientistas de dados, então se inscreva lá, www.supertechtotus.com.br. Maravilha. Eu vou colocar o link também no episódio desse Tecnocast, então só correr lá no post para ficar mais fácil. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui e voltamos com mais um Tecnocast daqui 15 dias. Até lá! Falou! Falou! Hey Siri. Ué? Queria testar um negócio aqui, ao vivo. Hey Siri. Hey Siri. Não reconhece o meu, pera aí. Hey Siri. Ó. E aí? Tocar Foo Fighters. Tocar Foo Fighters. Eu sei que eu já abri meu Spotify, já tô na playlist This Is Foo Fighter e posso tocar agora, Não encontrei Foo Fighters na sua biblioteca musical. ó. Ó, já tô tocando aqui. Bom, pelo menos dessa vez ela identificou Foo Fighters. Opa, já é o começo. Depois de falhar 3 vezes no Hey Siri, depois de não entender o que é Foo Fighters. Ok, tá bom, beleza. Ela falou Foo Fighters, mas ela sabe que é Foo Fighters. Já é um bom começo. Vamos lá, vamos gravar esse podcast.